Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de metodologia científica. Nessa aula, que é na aula de número 4, nós vamos discutir essa temática do levantamento bibliográfico e do balanço bibliográfico. Duas atividades, duas etapas que vão fazer parte do trabalho de qualquer pessoa que esteja interessada em desenvolver um projeto de pesquisa, um trabalho de pesquisa em geral, um artigo científico, um TCC, etc. Nós iniciamos, então, distinguindo uma coisa da outra, né? Definindo esses termos. Né? O que é um levantamento bibliográfico e o que é um balanço bibliográfico. Para os propósitos desse curso, nós chamamos de levantamento bibliográfico basicamente o ato de buscar, né, por novas referências, novos trabalhos científicos que sirvam como base, como referência para um estudo que nós pretendemos conduzir. Essa é geralmente a primeira etapa, né, de um trabalho científico, né, em suas etapas iniciais, ali, em sua gestação, mas isso não quer dizer que só se faça levantamento bibliográfico lá no início da pesquisa. Não, pelo contrário, a ciência continua em movimento, né, novas publicações continuam aparecendo, né, e é importante que ao longo da pesquisa, né, se crie essa rotina de consultar, né, com certa periodicidade, né, as bases de dados, consultar, né, pesquisar na internet, nas bibliotecas, para ver se novos trabalhos apareceram ou se trabalhos antigos que não tinham sido encontrados antes, né, podem ser agregados ali à sua base de referências, né, seja porque você descobriu uma nova palavra-chave, uma nova temática que possa ali ajudar a enriquecer o seu trabalho, né, a conduzir a sua pesquisa. Né? É crucial, então, que o levantamento bibliográfico seja parte da rotina de pesquisa, né? Que ele é um trabalho contínuo. Já o balanço bibliográfico, né, também chamado de revisão da literatura, ou em inglês, né, literature review, uma etapa também, né, uma atividade, né, já posterior, depois de você já ter acumulado ali um certo repertório de referências, né? E consiste na organização, né, nas ideias extraídas dessas referências, né, sobre um determinado assunto de interesse para a sua pesquisa, né, de modo a estabelecer ali uma visão geral do que seria o estado da arte dentro daquele campo de discussão, daquele campo de discussão científica, no qual você está buscando se inserir. Né? O balanço bibliográfico também é uma parte essencial de qualquer trabalho, né? Porque ele ajuda a visualizar, né, o que é esse estado da arte, te ajuda, inclusive, a não perder tempo tentando reinventar a roda. Né? Se você faz o seu levantamento bibliográfico, faz o seu balanço e percebe que uma determinada hipótese já foi trabalhada, já foi defendida ou descartada, que uma determinada abordagem já foi testada e que o seu trabalho não representa, portanto, uma novidade, você já pode se direcionar para um outro caminho, né? Fazer ajustes na sua pesquisa. Né? Serve, então, para direcionar a sua pesquisa, também te permite visualizar como você pode se inserir em um debate mais amplo. Né? O desenvolvimento do conhecimento científico se dá de maneira coletiva, né? Então, é importante que, ao desenvolver o seu trabalho de pesquisa, você busque realizar esse balanço bibliográfico para perceber o que é, nesse momento, o debate entre seus pares, o debate científico, né, dentro do campo especializado, e saber como se inserir nele. Nós vamos então falar primeiro do levantamento, de como fazer um levantamento bibliográfico, e por fim, falar do balanço bibliográfico. Pois bem, quanto ao levantamento, como que se faz, né? Onde você procura e como você procura. Começamos falando de onde procurar. Né? O que seria o método mais clássico seria no momento inicial da pesquisa, no momento em que você está começando, consultar obras de referência como enciclopédias, como grandes manuais, né, sobretudo, né, enciclopédias e manuais atualizados, que possam te introduzir ali uma determinada temática, um determinado objeto, ver um texto elaborado por um especialista, um texto que traz ali o debate, mas também o consenso, e uma boa enciclopédia, um bom manual, te oferece ali um conjunto de referências principais nas quais você deve se amparar. Essas referências apontadas em enciclopédias e manuais, em tese, são referências conhecidas e são um bom starting point, são um bom lugar no qual começar. Se aparece na enciclopédia, no manual, em um verbete que diz respeito ao seu interesse, né, ao seu assunto de interesse, pode acreditar que muito provavelmente aquela referência citada tem importância, é uma referência reconhecida
no campo científico, portanto, se cabe atentar a ela. Mas esse é um método clássico, né, porque hoje em dia nós temos também acesso à internet, que nos proporciona, né, um escopo mais amplo, né, possibilidades mais amplas de pesquisa. Né. Antes de falar de pesquisar na internet em si, de pesquisar em bases de dados, é importante ter em mente de que não tem problema nenhum, né, você não tem que ter vergonha nenhuma de consultar trabalhos publicados, né, trabalhos de revisão bibliográfica publicados por outros autores. Né. Muito pelo contrário, ler levantamentos bibliográficos, ler balanços bibliográficos publicados por outros autores, melhor dizendo, é uma forma de, caso já exista para sua temática, né, poupar tempo, uma forma de visualizar o que um pesquisador mais experiente naquele campo específico considerou adequado. É claro que você não deve considerar que o balanço bibliográfico de outro autor te exime de fazer uma sua própria leitura, né, dessa literatura científica. É importante não confiar plenamente. Você pode contar, pode consultar os balanços bibliográficos publicados por outros autores, mas você imprescindivelmente deve formar seu próprio julgamento a respeito da literatura científica. E para fazer isso você precisa ler, não tem jeito. Por fim, nós destacamos aqui a questão da pesquisa em bases de dados, e as bases de dados são diversas. Né? Você não precisa se contentar com o Google, né, na hora de pesquisar por novos trabalhos científicos. Pelo contrário, há diversas plataformas online e nós não temos como indicar todas aqui. Nós só apontamos algumas mais principais. Né? O próprio Google Acadêmico, o Google Scholar, né, é uma das mais versáteis, né, extremamente utilizado hoje em dia, e é o que a gente vai mostrar como exemplo, mas tem outras. Né? Tem o Cielo, que é muito bom, tem o portal de periódicos da CAPES, que também é bem interessante, permite ali filtragens diferentes em relação ao Google Scholar. Como boa parte do público desse minicurso é da área de saúde, nós julgamos pertinente também destacar o PubMed, que é especializado nessa área, né, de ciências da saúde. Tem a DialNet, que também é muito importante, dentre tantas outras. Né? Nós vamos enfocar aqui a questão do Google Scholar, né, que é uma das principais, uma das mais utilizadas bases de dados para pesquisa, para busca de trabalhos científicos. Né? Só mostrar aqui. Então, a interface é essa, a interface de busca normal, tal como o Google, mais familiar para todos os usuários. Mas é importante destacar que, enfim, não é claro que você pode simplesmente digitar um assunto aqui de seu interesse, né? Covid, por exemplo. Você vai ter acesso aqui a toda uma série de artigos e de capítulos de livro e outras publicações científicas, né, que podem ser interessantes. Mas é interessante também ter uma abordagem estratégica no seu uso desse tipo de ferramenta. Né? Você tem como refinar os seus resultados. Caso você não tenha bons resultados na sua pesquisa, você pode refinar a sua pesquisa de diversas maneiras. Em parte com esse menu lateral aqui, por exemplo. Você pode querer apenas artigos mais recentes, então só artigos publicados este ano. Você clica aqui desde 2023. Então você já vai ter uma outra visualização, outros resultados. Né? Ou você pode, no lugar de ordenar por relevância, ordenar por data. Então você vai ter artigos do mais recente para o mais antigo. Né? Também é uma possibilidade. Se você quer saber o que há de mais corrente, de mais recente na sua temática, no seu campo de pesquisa, você pode utilizar esse tipo de ordenamento aqui. Você pode restringir a pesquisa, né, por idioma. Você, inclusive, é muito recomendável que você, caso domine mais de um idioma, acrescente na sua pesquisa termos em múltiplos idiomas, né? Seja em pesquisas diferentes, seja na mesma pesquisa, né? Usando aqui algumas ferramentas, algumas ferramentas de pesquisa avançada, que eu já vou mostrar. Né? Que são essas ferramentas de busca avançada? Você pode, por exemplo, ter a necessidade de buscar uma expressão, em vez de apenas palavras soltas. Nesse caso, você usa aspas. Aqui, por exemplo, fake news. Entre aspas, ele só vai me mostrar resultados nos quais as palavras fake e news estejam uma depois da outra, né, como uma expressão e não como palavras isoladas. Então aqui eu já mudo os meus resultados de pesquisa, né, uma pesquisa um pouco mais refinada. Você também pode usar os chamados operadores booleanos, né, palavras em idiomas distintos, mudar ou refinar os termos, usar aspas, recorrer aos operadores booleanos que são AND e OR. Então, por exemplo, suponhamos que eu quisesse fazer uma pesquisa sobre fake news e vacinas para Covid. Eu quero, então,
apenas artigos e capítulos nos quais aparece a palavra Covid e a palavra vacina, mas eu posso querer pesquisar por vacina em múltiplas línguas, então eu vou colocar aqui vacina asterisco para indicar que pode ser vacina ou vacinas, não tem problema. E como eu também quero resultados em inglês, eu coloco or vaccine também. Pode ser vaccine, vaccines, vaccination e por aí vai. Fecha aqui os parênteses. Coloca and de novo. Vou colocar isso aqui em maiúsculo. And. E fake news. Então eu só quero resultados que tenham fake news, que necessariamente também falem de vacina ou vacinação e que necessariamente falem de Covid. Isso aqui já me dá resultados muito mais específicos. Né? É importante que cada um pense, né, nas pesquisas, no tipo de palavras-chave que são importantes para a sua própria temática. Esse aqui é um exemplo para a área da saúde. Né? Eu, que sou da área de história, faria uma pesquisa com palavras-chave diferentes. E bem importante também, né, se a ideia é você constantemente se atualizar em termos da literatura científica que é disponibilizada. Né? O Google Acadêmico te dá a possibilidade de receber por e-mail uma newsletter com novas publicações que sejam indexadas e apareçam numa determinada pesquisa sua. Então, eu poderia criar aqui um alerta. Aí eu confirmo as buscas, né, as palavras de busca aqui, incluir resultados menos relevantes, caso seja de interesse de vocês terem uma visão mais completa, e clicar aqui em criar alerta. Então você vai passar a periodicamente receber por e-mail. Né? Esses aqui são já pesquisas pelas quais, enfim, palavras-chave, né, termos de pesquisa pelos quais eu me interessei. Você também pode optar por seguir, né, citações a autores específicos que sejam importantes para a pesquisa de vocês e por aí vai. Tem N possibilidades. Pois bem, voltando à nossa apresentação, uma outra possibilidade interessante para se manter atualizado, né, para buscar novas referências, é caso você identifique um autor ou um conjunto de autores que sejam particularmente relevantes para sua pesquisa, você pode ver se eles têm perfis em redes sociais acadêmicas com publicações, enfim, perfis em que vocês possam segui-los, saber o que eles têm publicado, eventualmente falar com eles, né? E as duas redes sociais acadêmicas mais conhecidas, né, que mais vale a pena destacar nesse momento, são o academia.edu e o ResearchGate. Eventualmente também o LinkedIn pode ser relevante, mas não é especificamente voltado para a academia, né, como essas duas redes sociais aqui, que são bem interessantes. Mas bem, passando então ao balanço bibliográfico, né, é muito importante que o balanço bibliográfico não seja entendido apenas como uma série ou um conjunto de resumos dos diferentes trabalhos que foram lidos. Né? Pelo contrário, é importante, é claro, que você sintetize, como a gente vai falar, que você apresente esses trabalhos individualmente, mas é necessário que eles sejam vistos como parte de um todo. Né? Não é um bom balanço bibliográfico não é aquele texto que simplesmente a cada parágrafo, perdão, fala o que um autor disse, né, sem que esses parágrafos conversem entre si. E em que situações deve ser utilizado, né, um balanço bibliográfico? Né? Em que situações deve se fazer um balanço bibliográfico? Há diversas possibilidades. Né? Por vezes, o balanço bibliográfico é um fim em si mesmo. Né? Se você estiver fazendo uma pesquisa de caráter bibliográfico, ou seja, uma pesquisa que não tem ali uma parte experimental exatamente, mas uma pesquisa que se debruça sobre a literatura científica e busca ali fazer uma síntese, fazer uma discussão, identificar problemas, etc. É uma coisa. Outra possibilidade são os artigos de revisão, né? Publicações em periódicos científicos que se voltam para a confecção ali de um estado da arte, para a apresentação de quais são as publicações mais importantes sobre uma determinada temática e, enfim, oferecem isso à comunidade científica, né? Como eu comentei anteriormente, né? Você como estudante, como um pesquisador que está se introduzindo em um determinado assunto, pode pesquisar para ver se existem já artigos de revisão que você possa consultar para saber qual é o estado da arte em uma determinada temática. Inclusive, o Google Acadêmico te permite ver especificamente isso. Se você clicar aqui em artigos de revisão, ele vai filtrar para você e te mostrar apenas artigos de revisão que você pode conferir.
Mas bem, você tem esses artigos de revisão e você tem também os trabalhos de conclusão de curso, as dissertações, as teses, né? Geralmente, esses são trabalhos em que se espera que se faça um balanço bibliográfico para demonstrar que você tem domínio sobre a literatura científica, que você de fato explorou aquilo ali, que você sabe do que você está falando e você sabe como o seu estudo se insere no debate científico mais alto. E bem, como nós podemos produzir um balanço bibliográfico? Né? Para essa apresentação aqui, nós pensamos em um passo a passo, né, dividido em 5 etapas. Primeiro, sintetizar as ideias, sintetizar, né, aquelas referências que você leu, aquelas referências que você pode vir a incluir no balanço bibliográfico. Em segundo lugar, selecionar, porque não necessariamente tudo que você leu vai entrar no balanço bibliográfico, ou deve entrar no balanço bibliográfico. No terceiro momento, agrupar essas referências de acordo com critérios que nós vamos apresentar adiante. Em seguida, avaliar essa literatura científica que você começa a agrupar ali, começa a organizar como um todo, né, lógico, um todo que faz algum sentido. E, por fim, se posicionar em relação a essa literatura científica, né, mostrar de que maneira você se insere ali, a sua própria pesquisa se insere ali, seja ela uma pesquisa experimental, seja ela uma pesquisa bibliográfica, né, que posições você considera mais acertadas, que posições você considera menos adequadas. Mas vamos falar mais especificamente de cada um desses passos aqui. Primeiro, a síntese, né, o sintetizar. É importante que você, para produzir um balanço bibliográfico, tenha já, como nós discutimos na aula anterior, bem documentada, bem registrada, as suas fichas de leitura, né, aquilo que você leu tem que estar documentado, e que você, a partir dessas fichas de leitura, aponte ali quais são as ideias principais, né, a tese principal desses trabalhos que podem entrar no balanço bibliográfico e anote eles em um documento à parte. Pode ser um documento no computador, pode ser um caderno, e por aí vai. É importante que você anote que tipo de trabalho é esse que você está potencialmente inserindo no balanço bibliográfico, né? Quais são os autores, quais são as vinculações institucionais desses autores e outras informações relevantes. Né? Isso e registrar as ideias principais que esses autores trazem em seus artigos, em suas teses, em seus capítulos, né? Em seus livros também. Feito isso, você tendo esse registro, né, essa síntese do que os diferentes trabalhos trazem em termos de ideias principais, você deve refletir sobre o que deve efetivamente ser incorporado. Porque, é claro, dependendo do seu tema de pesquisa, se você estuda um tema extremamente novo, algo realmente de vanguarda, ou algo muito negligenciado, muito pouco estudado, nesses casos pode até ser que você tenha uma escassez de referências para citar, e nesse caso não tem realmente muita seleção a fazer, mas vivendo na era da internet que nós vivemos, a tendência é que você tenha um excesso de coisas, né? Muito mais um excesso de referências passíveis de serem citadas do que o contrário. E nesse momento é importante que você seja criterioso para escolher aquilo que tem que entrar no balanço e aquilo que não tem que entrar. Né? Então, quais são alguns possíveis critérios, né, interessantes para você montar ali, né, o seu repertório de referências que vão entrar no balanço bibliográfico? Primeiramente, enfocar, né, dar destaque às autoridades que são mais reconhecidas no campo. Então, se um determinado autor ou conjunto de autores é citado por praticamente todo mundo, publicou amplamente sobre um determinado assunto, e essas publicações elas aparentam ser reconhecidas, referendadas pela comunidade científica, você tem que incluí-los. Né? Isso é um critério particularmente importante. Né? Outros critérios possíveis, né, seria, num estudo, né, de um campo que tenha um conjunto de estudos excessivo, né, excessivamente grande, você pode enfocar aqueles estudos mais recentes. Eles provavelmente já trazem em si também suas próprias revisões bibliográficas, né, seus próprios balanços bibliográficos, e podem representar ali o que há de mais recente, o que há de mais corrente no debate científico. Né? Outra possibilidade é o de você, diante de um campo de debate, diante de um conjunto de publicações, que tem algumas publicações mais gerais e outras mais especificamente voltadas para aquilo que te interessa, enfocar essas obras mais específicas. Né? Então, pense bem qual é o seu objeto de pesquisa, né, quais autores se debruçaram mais detidamente sobre ele, quais apenas o tangenciaram, mencionaram en passant. Esses, dentro desse critério, podem não entrar no balanço bibliográfico, né, e para abrir mais espaço para uma discussão mais pormenorizada, uma discussão melhor trabalhada de autores mais especificamente relacionados àquilo que te interessa. Né. E também pode ser uma alternativa interessante privilegiar o estudo de artigos científicos no lugar de livros.
né? Porque artigos tendem a ser publicados muito mais rapidamente, né? Livros tendem a exigir um tempo de preparação um pouco mais alargado, o que faz com que eles tendam a ficar mais defasados, de certa forma, né? Que também seja uma leitura mais lenta e por aí vai. Né? Enfocar artigos garante que, de certa forma, você esteja dialogando com o que há de mais recente no debate científico. O terceiro passo é o de agrupar. Uma vez que você já tem essa síntese das ideias dos autores e do que o trabalho deles que você já fez uma seleção de quem vai entrar no balanço bibliográfico e quem não vai entrar, você precisa organizá-los de maneira que eles façam parte de um todo, que eles não sejam só uma sequência de menções pontuais, né, de resumos de artigos e de capítulos de livro. Como você pode fazer isso? Você pode organizar sua discussão, a sua revisão da literatura, o seu balanço bibliográfico em três partes. Né? Que seriam os pontos de confluência, né, os consensos que existem na literatura científica. Então, você pega autores ali que concordam entre si e começa a formar grupos entre eles. Você identifica também os pontos de divergência, né, quais são as discordâncias, quais são os pontos sobre os quais há debate, e também cria ali quais são esses grupos que divergem entre si, que discordam de si. Como, então, dessa forma, você vai saber qual é o estado da arte, você vai conseguir formular ali um quadro que dá conta tanto daquilo que é um ponto consensual quanto daquilo que está ativamente em debate no campo científico. E, fazendo isso, é importante que você identifique também quais são os pontos que não são abordados, quais são os pontos negligenciados, as lacunas deixadas pela literatura científica. Né? Essas lacunas podem ser, inclusive, o ponto em que você propõe a sua inserção, né? A novidade da sua pesquisa e a sua contribuição para esse campo científico. Feito esse trabalho de agrupamento, né, feito esse trabalho de organização dos trabalhos em um todo, é importante que você, então, avalie a literatura. Né? Pode até ser que, como um graduando, você não se considere apto, competente o bastante para avaliar a literatura de grandes especialistas, mas sim você é. A partir do momento em que você leu e você está escrevendo, você tem o direito de ser crítico, né? De avaliar aquilo que foi positivo e aquilo também que é negativo. Então, é importante que você avalie quais são os pressupostos que aparecem nesses trabalhos, né? Se eles são pressupostos válidos ou se de alguma maneira eles comprometem os resultados finais. Né? Identificar também quais são as teorias e quais são os métodos mobilizados por esses autores, né? Se essas teorias e métodos são rigorosos o suficiente, se são válidos, se a diferença de pressupostos, a diferença de teorias, a diferença de métodos é o motivo de haver discordâncias, né, ou eventualmente consensos nessa literatura científica, né, e avaliar também que tipo de evidências, né, que tipo de dados são apresentados para embasar os argumentos desses autores, né, se as amostragens são bem feitas, se são bem apresentadas, se diferença na qualidade dos dados também explica de alguma maneira as discordâncias dentro da literatura ou não. Né? Depois, então, de apresentar, né, essa avaliação, esse seu parecer a respeito da qualidade da literatura, é importante então que você se posicione, né, identifique qual é a posição que você ocupa, né, qual a posição que você defende, né, no seu próprio estudo, né, seja um estudo experimental ou um estudo bibliográfico. Né, você concorda com um determinado autor ou conjunto de autores e discorda de outros, né, você identifica ali diferentes posições em um único debate e considera que uma é mais acertada que a outra, ou que nenhuma delas é plenamente acertada, que tipo de lacuna você propõe-se a preencher? Que tipo de buraco nesse debate científico, nesse saber, nesse campo do conhecimento, você identificou e pretende, de alguma forma, colaborar para preencher? Esse é basicamente o passo a passo para elaborar um balanço bibliográfico. É claro, uma possibilidade interessante também, que vale a pena mencionar, além desse agrupamento por consenso, discordância e lacunas, pode ser o de você estabelecer uma espécie de histórico do campo científico, né, se isso for pertinente no seu campo especificamente. Isso é claro que exige que você pegue um período um pouco mais amplo de tempo no seu levantamento bibliográfico e no seu balanço bibliográfico, mas pode ser interessante identificar como, ao longo dos anos, o consenso e as discordâncias se alteraram dentro de um determinado assunto. Né? Se havia uma teoria predominante algumas décadas atrás, de que maneira
isso se transformou com o passar do tempo. É uma outra possibilidade de organização do balanço bibliográfico, né? Por fim, né, nós encerramos aqui a nossa primeira aula. Vocês terão a oportunidade de tirar dúvidas conosco, presencialmente não, mas ao vivo, né, por uma live muito em breve. Espero que essa aula tenha sido proveitosa.